Não. Boa noite. Boa noite. 4 presos envolvidos no massacre do presídio em Altamira são assassinados durante a transferência para Belém. A Polícia Federal procura o empresário Walter Faria, investigado na Lava Jato por pagar propina em nome da Odebrecht. Em São Paulo, depois de mais de um ano foragido, é preso Dario Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros. Ele é suspeito de lavar dinheiro de empresários, políticos e criminosos. O ministro da Economia diz que Brasil e Estados Unidos começaram a negociar um acordo comercial. E uma mulher suspeita de maltratar os pacientes num asilo é investigada também por movimentar o dinheiro deles. E a lista de melhores do ano da FIFA só tem um brasileiro concorrendo. Em meio minuto no Jornal Nacional. A guerra de facções no Pará produziu mais mortes. Desta vez, presos que estavam sendo transferidos de cadeia. O caminhão transportava 30 detentos que estavam sendo transferidos de Altamira para Belém. Durante uma parada na cidade de Marabá, ontem à noite, agentes penitenciários encontraram 4 presos mortos. A perícia constatou que eles foram estrangulados. E na consulta junto ao CPC Renato Chaves, acompanhado por peritos e médico legista, constatou-se que houve asfixia mecânica por estrangulamento. Então não há dúvida de que eles foram mortos dentro do caminhão. Segundo a Polícia do Pará, os presos estavam divididos em 4 celas e usando algemas de plástico que foram rompidas. Eles estavam sendo monitorados por câmeras de segurança, que estavam sem sinal no momento do ataque. Havia queda do sinal das imagens, então em algum momento em que possivelmente caiu a imagem, pode ter ocorrido esse fato. O governo do estado tinha consciência disso? Na verdade, a câmera está funcionando, não é que ela não esteja funcionando. Mas que haveria falhas de sinal durante o caminho no percorrer? Não, na verdade, depende da estrada. Ela funciona normalmente, funcionou de Altamira normal, só que nesse trecho, entre Repartimento e Marabá, ela tinha essa interseção. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Pará, não é permitida a presença de agentes entre os presos. E não havia condições de o motorista ouvir barulhos que poderiam vir do local onde estavam os detentos. O secretário de Segurança Pública diz também que todos que ocupavam o caminhão pertencem à mesma facção criminosa e dividiam a mesma cela no presídio de Altamira. Além dos presos que estavam no caminhão, outros 16 detentos são suspeitos de participação na matança. Ontem, eles foram transferidos de avião para Belém. 10 irão para presídios federais. Esta tarde, 40 agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária do Governo Federal desembarcaram na capital paraense. Eles vão ajudar a reforçar a vigilância nas casas penais do estado. A Superintendência do Sistema Penitenciário informou que vai esvaziar 2 presídios na região metropolitana de Belém. 866 presos serão removidos. O destino não foi divulgado. A medida, segundo a SUSIP, é para tentar evitar uma possível retaliação da facção criminosa que foi atacada na prisão de Altamira. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que não havia informações que pudessem prevenir o massacre. Não havia informação de inteligência antes do governo federal e que nós temos presente também não tinha do governo estadual. Deixa acontecer o fato, nós cedemos vagas, né, novas vagas para os presídios federais. O remédio para isso é isolar as facções. Do outro lado, nós enviamos uma força-tarefa de intervenção penitenciária a pedido do governo para auxiliar não só no trato desses presos, mas principalmente no treinamento de agentes penitenciários que o governo do estado está com concurso aí finalizando. Ontem, durante uma nova checagem no presídio onde houve a matança, peritos localizaram mais um corpo. Ele estava sob os escombros. As 58 mortes ocorreram na segunda-feira, quando membros de uma facção criminosa atacaram presos de um grupo rival. Foi o maior massacre da história dos presídios no Pará. Em Altamira, continua o trabalho de identificação das vítimas. O Instituto Médico Legal recebeu reforço de peritos, mas a dificuldade é grande para reconhecer os corpos carbonizados. Muitas famílias permanecem na porta do IML. Muito difícil porque a gente não tem nem informações assim concretas, que eles não dão para a gente. O Ministério Público do Pará abriu inquérito sobre as mortes no presídio e no caminhão.
Parentes do chefe indígena Emirá Wayampi aceitaram desenterrar o corpo para que seja periciado. O gesto contraria as tradições da tribo, mas a comunidade concordou que a medida pode ajudar a esclarecer o crime. O Ministério Público Federal informou que um helicóptero vai levar o corpo da aldeia para Macapá. A polícia prendeu hoje em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, um ex-cuidador de idosos de um asilo que é investigado por causa de denúncias de abusos e até de torturas. A denúncia de maus tratos foi feita por um ex-funcionário. Os idosos apanhavam de muleta, os idosos eram espancados todo dia. Lá não tinha ninguém para que não apanhasse. Já chegou a quebrar até muleta nos pacientes. Dentes também chegaram a quebrar alguns de alguns pacientes. Pelo menos 44 pessoas, a maioria idosos, estavam internadas nessa clínica na região metropolitana de Belo Horizonte. O local já está sendo chamado de Casa dos Horrores por causa das torturas físicas e psicológicas. Testemunhas dizem que as agressões eram praticadas pela proprietária Elizabeth Lopes Ferreira, pela filha dela, Poliana Ferreira, e por um cuidador preso hoje. Segundo a polícia, 7 idosos que já foram abrigados aqui no asilo morreram no último ano. Pelo menos um desses casos vai constar no inquérito como morte por tortura. É o caso de um senhor que teria morrido por falta de alimentação. Essa funcionária, que não quis se identificar, confirmou os maus tratos e as mortes. Morreu 10, todo desnutrido, porque a gente faz a comida, mas ele joga fora. Depois da interdição da clínica, 16 idosos foram internados nesse hospital. 3 em estado grave. Foi definido pela equipe ênfase em conforto, que no caso são cuidados mais paliativos, né? A polícia investiga também várias procurações dadas à dona da casa de repouso. Em depoimento hoje, Irene Pereira da Silva disse ter sido ameaçada para assinar esse documento. Ela autoriza que Elizabeth Lopes Ferreira possa sacar benefícios do INSS de Irene, receber mensalidades, movimentar conta-salário, assinar documentos, cadastrar e desbloquear senhas, além de requisitar carnês de pagamento e até apresentar prova de vida em nome dela. A gente tem já relatos de que ela teria sacado até mesmo 2 aposentadorias de um interno pós-mortem. A gente tem cartões apreendidos que estavam realmente no escritório dela com procurações dando plenos poderes. Enquanto autoridade policial, eu desconheço isso como uma prática normal. Então, a gente sabe que o Estatuto do Idoso prevê crimes nesse sentido. A gente está averiguando cada conduta isoladamente para a gente poder dar a tipificação penal exata. Elizabeth e a filha dela estão presas preventivamente. Nossa equipe conseguiu entrar na casa de repouso pela primeira vez hoje. O marido da proprietária é quem está cuidando do local, mas disse que não trabalhava aqui. A casa onde quase 50 idosos ficavam tem apenas 2 banheiros. 12 idosos permanecem aqui porque as famílias deles não foram localizadas. A mãe de Júlia morreu em abril, 2 meses depois de chegar ao asilo. Dona Leonor tinha 94 anos. Não tinha como desconfiar de nada. A gente só ficou baqueado quando ela ligou avisando que ela faleceu. O advogado das 2 mulheres presas disse que elas negam os maus tratos e que vai entrar com pedido de habeas corpus depois da conclusão do inquérito. O advogado afirmou que não tem conhecimento sobre o suposto desvio do dinheiro dos idosos. Nós não conseguimos localizar a defesa do ex-funcionário da Casa de Repouso. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro explique as informações que disse ter sobre o desaparecimento do pai, Fernando Santa Cruz. E se ele realmente tiver essas informações, que as comprove, explique como as obteve e por que não denunciou ou mandou apurar o caso. A interpelação é para saber também se o presidente sustenta a declaração de que Fernando Santa Cruz teria sido assassinado pelos companheiros da Organização Ação Popular do Rio e não por militares. A ação foi assinada por 12 ex-presidentes da OAB. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, vai notificar o presidente Bolsonaro que não é obrigado a responder às perguntas. Só depois
Felipe Santa Cruz decidirá se entra com uma ação por crime como injúria, calúnia ou difamação. O Palácio do Planalto afirmou que o presidente só vai se pronunciar depois de ter conhecimento do documento. Agora, duas correções que nós precisamos fazer. Ontem, na reportagem sobre Fernando Santa Cruz, que é pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, nós mostramos um documento do então Ministério da Marinha, de 1983. Mas o correto é 1993. E ao falar que o governo quer reduzir normas reguladoras para as empresas, exigências que ele cobra dessas empresas, o Jornal Nacional mostrou maquinário no porto de Itajaí. Mas, na verdade, as imagens eram do porto de Navegantes, que fica em frente ao local citado em Santa Catarina. A Polícia Federal do Rio prendeu hoje em São Paulo Dario Messer, conhecido como o Doleiro dos Doleiros. Esta é a foto de Dario Messer, momentos depois de ser preso em São Paulo. De acordo com a investigação da Polícia Federal do Rio, esse era um dos endereços que ele frequentava desde que começou a fugir para evitar a prisão, decretada em maio do ano passado pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Policiais federais do Rio e de São Paulo, além de homens do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Rio, chegaram ao prédio por volta das 4h40 da tarde. Eles vieram de forma discreta, alguns inclusive em carros sem identificação, e não teriam encontrado qualquer dificuldade para entrar no edifício e subir ao apartamento onde estava Dario Messer. Foram as delações dos doleiros conhecidos como Jucabala e Tony que serviram de base para o pedido de prisão dentro da Operação Câmbio Desligo, que revelou um sistema bancário paralelo com ramificação em 52 países, comandado por Dario Messer. O esquema enviou ilegalmente para o exterior quase 1 bilhão e 700 milhões de dólares, o equivalente hoje a 6 bilhões e 300 milhões de reais. 33 doleiros foram presos por causa do esquema e Messer não havia sido encontrado nem aqui, nem no Paraguai, onde tem cidadania. Dario Messer ganhou o apelido de Doleiro dos Doleiros de Alberto Youssef, um dos principais operadores do esquema de corrupção na Petrobras. Há mais de 30 anos, Messer é investigado por lavar dinheiro para empresários, políticos e criminosos. Segundo os procuradores da Lava Jato, ele trabalhou para PC Farias, foi investigado no escândalo dos precatórios, Propinoduto no Rio, Banestado no Paraná e também no Mensalão do PT. Até o começo da noite, os policiais faziam buscas no apartamento. Dario Messer deixou o prédio na região nobre dos Jardins pouco antes das 7 horas. Foi para o aeroporto de Congonhas, a caminho do Rio de Janeiro. A Lava Jato está em busca do presidente do Grupo Petrópolis, Walter Faria. Ele é investigado por lavagem de dinheiro e pagamento de propina em nome da Odebrecht. O proprietário do Grupo Petrópolis, fabricante de bebidas, teve a prisão preventiva decretada, mas não foi encontrado até agora e é considerado foragido. A juíza substituta Gabriela Hart também determinou 5 prisões temporárias e 33 mandados de busca. Na casa de um dos presos, a PF encontrou R$243 mil em dinheiro. O grupo empresarial já havia sido citado por delatores da Odebrecht. De acordo com as investigações, a Odebrecht usou o Grupo Petrópolis para o pagamento de propina disfarçada de doação eleitoral legal. De 2008 a 2014, foram doados 121 milhões de reais. Os procuradores da Lava Jato afirmam que, em contrapartida, a Odebrecht cobrava pelas ampliações de fábricas do grupo um valor abaixo do mercado. Nesse contexto, as investigações apontam que o Grupo Petrópolis agiu como verdadeiro banco de propina da Odebrecht. Os investigadores também afirmam que Walter Faria intermediou o pagamento de 3 milhões de dólares em propinas ao MDB relacionado aos contratos de 2 navios sonda da Petrobras. Os procuradores explicaram por que o caso está na Justiça Comum e não na eleitoral. Foi uma doação eleitoral formalmente legal, não foi caixa 2. Então, os casos que estão indo para a Justiça Eleitoral, eles envolvem alguma omissão na prestação de contas de campanha. Aqui não houve nenhuma omissão. A assessoria do Grupo Petrópolis, que também responde por Walter Faria, informou que os executivos já prestaram todos os esclarecimentos sobre o assunto e que continua à disposição das autoridades.
A Odebrecht diz que colabora para esclarecer os fatos relatados por seus ex-executivos. O MDB não quis se manifestar. A Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União assinaram hoje um acordo de leniência com a empresa Camargo Correia, investigada na Lava Jato. A empresa vai pagar R$1,396 bilhões até janeiro de 2038. Os valores envolvem os pagamentos de dano, propina, enriquecimento ilícito e multa em contratos fraudulentos com dinheiro público. A polícia prendeu hoje em Belo Horizonte um suspeito de matar a ex-mulher e o filho dela. Paulo Henrique da Rocha foi detido com a arma que pode ter sido usada no crime. Ele teria matado Tereza Cristina Pérez e o filho dela, Gabriel Pérez, na segunda-feira à noite. Parentes das vítimas dizem que Paulo Henrique não aceitava o fim do relacionamento. A defesa de Paulo Henrique declarou que ele está em tratamento psiquiátrico desde o início do ano e que vai provar a inocência do cliente. A seguir, o ministro da Economia diz que o Brasil e Estados Unidos começaram oficialmente a negociar um acordo comercial. O ministro do Meio Ambiente volta a contestar números do desmatamento fornecidos pelo INPE. No trimestre encerrado em junho, a taxa de desemprego caiu em comparação com os 3 primeiros meses do ano. 12.800.000 brasileiros procuravam trabalho. Esse número sobe para mais de 28 milhões quando se acrescentam os que desistiram de procurar emprego e os que trabalham menos horas do que gostariam. A prorrogação do prazo para renegociar as dívidas com o FIES deu um fôlego a mais para milhares de estudantes endividados. E a novidade agora é que o valor vai poder ser parcelado. Danilo estudou jornalismo e engenharia com a ajuda do FIES. O Fundo de Financiamento Estudantil empresta dinheiro para quase 3 milhões de estudantes pagarem a universidade. Mas depois, nem todo mundo que está começando a carreira, ainda lutando por emprego, consegue pagar a dívida. Com quem ganha não dá, né? Minha dívida hoje é de 40 mil. O Ministério da Educação adiou para 10 de outubro o prazo para os estudantes endividados renegociarem as dívidas com o FIES. E com uma vantagem, o parcelamento. Na renegociação, o pagamento deve começar com uma entrada de 10% da dívida ou de R$1.000, o que tiver valor maior. O restante pode ser parcelado em 48 meses, pelo menos. As prestações só não devem ser menores que R$200. O programa de renegociação vale para quem assinou o contrato até o segundo semestre de 2017 e que esteja com parcelas atrasadas há mais de 90 dias. Os estudantes devem estar na fase de amortização, período em que já encerraram o curso e devem pagar o financiamento. Pelas informações do MEC, a mudança na renegociação deve ajudar quase 600 mil estudantes que não estão conseguindo arcar com o financiamento. Juntos, eles deixaram de pagar R$2,5 bilhões de reais. Não podem participar da renegociação estudantes que estão contestando os contratos na Justiça. O MEC não informou o número de devedores que já aderiram ao programa. Quem se encaixar nos critérios deve procurar a instituição bancária onde assinou o contrato do FIES. Foi o que Luan fez 2 vezes. Ele tem o dinheiro, quer pagar, mas não conseguiu emitir os boletos no banco onde fez o financiamento. Nem pela internet, nem na agência. O problema não é nem o dinheiro. É essa burocracia que eu fui lá, a menina virou para mim quando eu falei, olha só, eu tô aqui falando com o pessoal do MEC, ninguém me responde, então você espera aí. Aí eu fiquei 3 horas no dia esperando e ela falou, olha, volta aqui um outro dia para poder tentar. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia brasileira em 0,5 ponto percentual para 6% ao ano. É o menor percentual em 20 anos, quando o país adotou o regime de metas de inflação. A Selic estava em 6,5% ao ano desde março do ano passado. O Copom afirmou que indicadores sugerem a possibilidade de retomada gradual da recuperação da economia e enfatizou que a continuidade das reformas é essencial. A redução de hoje da Selic era esperada, mas parte dos investidores estimava um corte menor. Nos Estados Unidos, o Banco Central deles reduziu a taxa de juros em 0,25 ponto percentual.
A nova taxa de juros vai variar entre 2% e 2,25% ao ano. O corte é uma medida preventiva. A economia americana continua em expansão, só que o crescimento desacelerou. Desde a crise de 2008, o país teve 110 meses consecutivos de criação de empregos. Mas os investimentos vêm caindo. A inflação também. Está em apenas 1,6% ao ano. Dá até inveja para nós brasileiros, mas é um problema. Porque a inflação baixa demais pode levar à recessão. Trump vinha pressionando pelo corte dos juros. Criticou publicamente o Banco Central em várias ocasiões. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que não cedeu a pressões. Nós nunca levamos em conta considerações políticas, afirmou. E também não conduzimos política econômica só para provar que somos independentes. Jerome Powell deixou claro que não é o começo de uma série de cortes na taxa de juros. Afirmou que o estado da economia americana é bom, mas que o Banco Central está monitorando a economia mundial em desaceleração e os impactos da guerra comercial com a China, que vem afetando a indústria dos Estados Unidos. Após o anúncio, os principais índices das bolsas de valores americanas caíram e o dólar subiu. Trump declarou numa rede social que Jerome Powell decepcionou. O presidente disse que o mercado esperava um ciclo longo e agressivo de cortes de juros e que não está recebendo muita ajuda do Banco Central. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, receberam hoje o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Guedes disse que os dois países iniciaram oficialmente as negociações de um acordo comercial. O secretário de Comércio americano, Wilbur Ross, esteve primeiro no Palácio do Planalto. A conversa com o presidente Jair Bolsonaro durou meia hora. Segundo o presidente, Ross veio falar do interesse dos Estados Unidos pelo Brasil. Os americanos não escondem a preocupação com os efeitos do acordo do Mercosul com a União Europeia. Ontem, o secretário disse que o Brasil precisa checar se não existem nas cláusulas o que chamou de pílulas de veneno que possam prejudicar um futuro acordo com os americanos, já que Europa e Estados Unidos seguem padrões comerciais diferentes. Todo mundo está preocupado com algumas armadilhas, né? Todo mundo está preocupado com isso aí. Que você possa, talvez possa ter no acordo do Mercosul, que ter algum problema, assinar um acordo com os Estados Unidos. O secretário de Comércio americano continuou a conversa no Ministério da Economia. Como no Planalto, entrou e saiu sem dar declarações. Mas o ministro Paulo Guedes, sim, anunciou que estava dada a largada para as negociações de um acordo comercial com os Estados Unidos. O ministro não falou em números, mas apontou algumas vantagens, como o aumento do fluxo de comércio, integração, investimentos, fusões de empresas, cooperação tecnológica. Ficou amarrado o seguinte, o que era só um pensamento, agora é o seguinte, já estamos oficialmente começando as negociações com os Estados Unidos. De janeiro a junho, o Brasil exportou 14 bilhões e 700 milhões de dólares para os Estados Unidos e importou 13 bilhões e 780 milhões de dólares. O saldo da balança comercial ficou positivo para o Brasil no primeiro semestre do ano. A equipe econômica avalia que, depois do acordo histórico do Mercosul com a União Europeia, o Brasil se cacifou para dar voos mais altos. Daí o interesse dos Estados Unidos em acertar a relação comercial com o Brasil. Hora da previsão do tempo, vamos conversar com a Eliana Marques. Oi, Eliana, boa noite. Agosto praticamente já chegou, o que a gente pode esperar? Boa noite. Olha, agosto começa com risco de temporal, com raios, ventania e até granizo na fronteira com o Uruguai. Chuva forte também pode atingir outras regiões do Rio Grande do Sul. Na fronteira vai esfriar. Nas outras regiões gaúchas ainda fica quente à tarde. Uma frente fria poderosa vai trazer a chuva e depois que ela passar, chega o ar frio. À medida que essa frente for avançando, o vento vai aumentando. As rajadas podem atingir Santa Catarina, Paraná e também Mato Grosso do Sul. Mas nesses estados ainda não chove amanhã e faz calor à tarde. Onde tem possibilidade de chover é no extremo norte do Brasil, também aqui em pontos do litoral nordestino. Natal, João Pessoa, Recife, Maceió e Boa Vista estão entre as
das capitais com os maiores volumes de chuva. Já no sudeste e no centro-oeste, predomínio de sol e calor de até 27 graus em São Paulo e Vitória, 31 no Rio e em Goiânia e 36 graus em Cuiabá. Sexta-feira, as instabilidades avançam, levando os temporais para Santa Catarina e para o Paraná. Chuva forte também em São Paulo, no Rio e no sul de Minas. E nas serras gaúcha e catarinense, previsão de neve a partir da noite de sexta-feira, Renata. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Até amanhã. O governo anunciou hoje que vai mudar a forma de monitorar o desmatamento no país. O Vladimir Neto está acompanhando e tem as informações ao vivo para a gente, direto de Brasília. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. O ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, se reuniu com técnicos do IBAMA e do INPE e na saída disse que o DETER, um sistema que usa imagens de satélite analisadas pelo INPE para monitorar em tempo real o desmatamento na Amazônia, apresenta falhas e incongruências e que há também alertas em duplicidade, o que colocaria em xeque, por exemplo, os dados de junho, que apontaram um aumento de cerca de 90% em relação a junho do ano passado. O DETER é um alerta de desmatamento e que tem uma imprecisão temporal e que, portanto, não pode ser um ponto de comparação de um mês para outro. Essa declaração, Renata, vem no último dia de julho, mês em que os dados do DETER apontam uma disparada no desmatamento na Amazônia, um aumento calculado até o último dia 26 apenas de 212% em relação a julho do ano passado. O diretor do INPE, Ricardo Galvão, que não participou da reunião, disse que os técnicos do Instituto contra-argumentaram todos esses possíveis erros apresentados, que desde que o sistema de alertas foi implantado conseguiu uma redução drástica no desmatamento, mas reconheceu que o sistema não deve ser usado para medir desmatamento mês a mês. É um sistema de alerta. Especialistas em monitoramento de florestas rebateram o ministro do Meio Ambiente. Tasso Azevedo, do Mapa e Biomas, por exemplo, disse que os alertas do DETER servem para indicar uma tendência de desmatamento. São um indicador e acertam em mais de 90% das vezes. E que essa tendência, apontada com base no DETER, sempre é confirmada depois por análises mais precisas. Renata. Obrigada, Vladimir Neto, pelas suas informações. A seguir, o único brasileiro na lista de candidatos ao prêmio de melhor do mundo da FIFA. A FIFA anunciou hoje os candidatos ao prêmio de melhor do mundo. Entre os homens, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi estão de novo entre os 10 finalistas. O único brasileiro é o Tite, concorrendo ao prêmio de melhor treinador. A Marta, a melhor jogadora do mundo no ano passado, não foi indicada. O ginasta Francisco Barreto conquistou a terceira medalha de ouro nesta edição dos Jogos Pan-Americanos. Ele já tinha sido campeão no cavalo com alças e na disputa por equipes. Hoje foi ouro na barra fixa. Na mesma prova, Arthur Nori foi medalha de prata. A gente entrou para fazer a nossa parte, o melhor que a gente pudesse fazer e, graças a Deus, o resultado veio. Caio Souza ficou em segundo lugar nas barras paralelas e Flávia Saraiva levou o bronze no solo. O Brasil está em terceiro lugar no quadro geral de medalhas. Os Estados Unidos lideram com 32 ouros, 23 pratas e 21 bronzes. Tem alguns milhões de brasileiros neste momento com um grau de excitação e de ansiedade enormes. A gente vai descobrir por quê com o Luiz Roberto, que fala ao vivo. Onde você está, Luiz? Boa noite. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Estou aqui no Maracanã, no palco do jogão desta noite entre Flamengo e Emelec. Taça Libertadores da América, 60.500 ingressos vendidos antecipadamente. Durante o dia todo a cidade viveu nesse clima do Flamengo tentando recuperar-se depois de perder por 2-0 jogando no Guayaquil. Bonner e amigos, vocês sabem que na Libertadores tem o gol fora de casa. Se o Flamengo vencer por 2-0, pênaltis. Por 3 gols de diferença, consegue a classificação no tempo normal. Boas notícias para a torcida rubro-negra. A delegação chegou há pouco e o técnico português Jorge Jesus vai ter a Arrascaeta recuperado no banco de reservas, Everton Ribeiro também recuperado como titular e, claro, Diego Alves, a segurança do gol, e Gabriel Gabigol, artilheiro do time na temporada. Semana para os brasileiros na Libertadores. Ontem, lamentavelmente, o Cruzeiro perdeu para o atual campeão, o River, nos pênaltis. Depois de 2
0-0, né? O último pênalti foi batido pelo Borré, no Mineirão lotado, portanto o time do River se classificou. O Palmeiras recebeu o Godoy Cruz da Argentina e goleou 4-0 com sobras. O último gol foi marcado nesse chutaço do Dudu. Palmeiras espera agora o adversário, que sai amanhã, entre Grêmio e Libertad, que se enfrentam lá no Paraguai. O Grêmio leva uma vantagem de ter vencido por 2-0. O Nacional está jogando em Porto Alegre contra o nosso Internacional do Brasil e o Inter vai se classificando. Espera o vencedor do confronto daqui. E o outro brasileiro é o Atlético Paranaense. Bonner e Renata, aí a missão é duríssima. O Boca ganhou em Curitiba e hoje o Atlético tem que buscar a resposta jogando lá na Argentina. Taça Libertadores da América, William Bonner e Renata. É bom demais. É bom demais, emocionante demais. Tem milhões de brasileiros esperando os resultados de hoje. Luiz Roberto pronto para narrar daqui a pouquinho. Lembrando que depois do futebol tem Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.